Que é isso? Você não achando por quê? Bom, vamos lá. Já pode colocar o nome, tá certo? Então, já de cara, a gente vai abrir o livro de História, certo? Na página 148, certo? Página 148, sobre os reinos africanos. Capítulo 8, reinos africanos. Nara, você está perguntando se mandou o quê? A atividade da página 147 e as páginas anteriores, é isso? Bom, não custa nada olhar, né? Deixa eu ver aqui. Livro de história, tá? História, sexto ano. Deixa eu ver aqui. No mural não tem nada seu, não, tá? Meu Deus, deixa eu ver. Deixa eu ver quem é atividades. Que eu postei a atividade hoje, né? A gente corrigiu a atividade ontem e eu postei hoje. Ah, tá aqui. Você mandou em atividades mesmo, né? Tá aqui, viu? Recebido, sim. Recebido com sucesso. Página 148, tá, meus queridos? Página 148, livro de História. Pois é, porque realmente eu havia não colocado a atividade lá, né? Você, Maiane, o Taimon, deixa eu ver quem mais. A Monique, Gabriel também. Acho que Gabriel. Não, Gabriel é de outra página, mas tudo bem. Bom, enfim, a atividade das páginas 142 até 147, 142, né? 142 até 147. Ela havia sido passada, semana passada, né? Foi corrigida ontem, bem contextualizada, né? Até porque a gente basicamente só vimos essa atividade devido ao número extenso de páginas, né? E eu quero que quem ainda não mandou, como essa atividade é da semana passada e já foi até corrigida, né? Eu coloquei o prazo para até amanhã, certo? Até amanhã eu quero essa atividade. Agora, como nós paramos na 148, né? Obviamente, aliás, na 147, obviamente continuaremos na página 148. Maiane, você pode ler o primeiro parágrafo até momentos diferentes? Professor, eu acho que o meu Google Sala de Aula não está funcionando porque não está aparecendo algumas tarefas. Clara, vamos ver. Clara Cavalcante. Foi enviado também, tá? Para você. Hoje, na manhã de hoje, que eu atribuí essa atividade, tá certo? Eu estou vendo aqui que foi enviado para você, tá bem? Quer dizer, pelo menos eu estou vendo que chegou até você. Bom, eu acho que eu pedi para a Maiane ler. Você não quer ler, não, Maiane? Quero sim, professor. Que estava dando interferência e não deu para entender. Ah, sim, tudo bem. Tá perdoada. O primeiro parágrafo, tá? Até momentos diferentes. Livro de Tá bom. História, página 148, pessoal. Ao estudarmos a cultura de civilizações antigas, deparamos com a questão intrigantes, por exemplo, como e por que as pirâmides foram construídas. Para, para respondê-las, recorremos a diversas explicações. A primeira grande teoria utilizada no Ocidente para a compreensão de civilizações foi o evolucionismo, inspirada nos estudos de Charles Darwin. Essa teoria afirma que
Assim como evoluímos biologicamente, a cultura também passou por processos em que saiu de estágios primitivos para outros mais avançados. Pronto, Já a só um teoria. momentinho. Só um Tá momentinho, bom. porque aqui a gente tem muita coisa para falar já, né? Depois você retoma a leitura, tá bem? Olha só o que é que a gente tem. Tudo bem, Pedro. Livro de História, página 148, certo? Olha só, pessoal, que fantástico, né? Como o nosso texto já chegando, né? Ao estudarmos a cultura das civilizações antigas, deparamos-nos com questões intrigantes, por exemplo, como e por que as pirâmides foram construídas, como naquela época tiveram tecnologia para construir as pirâmides, né? E por quê? O porquê de fazer isso, né? A princípio, eu vou lhes dizer que um dos porquês seria a questão de uma certa simbologia de respeito, de imponência. Quem visse de longe aquela pirâmide, aquelas pirâmides, aliás, saberia que ali tem uma civilização economicamente forte, uma civilização politicamente estruturada, certo? Com poder centralizado, um Estado bem formado, né? Porque aquilo é uma demonstração de uma extrema, aliás, ali é uma demonstração de que existe ali uma organização, certo? Uma organização Pessoal, então, quer sólida. dizer que se trata de uma simbologia do Egito e faz parte da cultura deles? Como assim? Também. Eu vou lhe dar um exemplo aqui do Brasil. Tem ali o Congresso Nacional, né? Que tem aquelas duas torres e o que parece um prato para cima e outro prato para baixo, né? Duas torres aqui, um prato para cima e um prato para baixo. É o que mais lembra. Você sabe do Congresso? Pronto, Congresso Nacional. Em Brasília, ele não é um prédio, um edifício extremamente alto, né? Mas, por lei, nenhum prédio lá no plano piloto no território de Brasília, nenhum prédio pode ser maior do que ele, do que o Congresso. É isso mesmo, nenhum prédio. Isso representa o respeito que se deve ter àquela instituição, certo? Simbolicamente falando, um edifício que representa a imponência, representa o poder, representa a estrutura e organização do Estado, certo? Essa era também uma das funções daquela pirâmide, né? As pirâmides tinham esse respeito, assim como, por exemplo, na Argentina, nós temos o obelisco. O obelisco na Argentina tem esse respeito, né? Na França, nós temos o Arco do Triunfo. Nos Estados Unidos, nós temos a Estátua da Liberdade. São edificações que representam muito respeito, representam organização e estruturação do Estado. Clareou Basicamente, melhor agora, Caimon? Ficou representar a melhor, né? grandiosidade, né? Oi? Basicamente servem para representar a grandiosidade e fazem parte Isso, da simbologia deles, né? isso. E aqui no Brasil, isso é lei, tá? Em Brasília não pode ter nenhuma construção maior do que o Congresso, né? Não pode ter uma altura maior. Tem que manter esse respeito por aquela instituição. Eu acredito que vocês estão me vendo, mas meu computador deu uma travadinha aqui, mas está tudo bem. Livro de História, página 148. Aí eu estou querendo dizer o seguinte, Maiane. Uma dos porquês da construção das pirâmides é a questão do respeito, a questão da simbologia, de haver algo físico que represente o Egito. Aqui no Brasil, eu dei o exemplo que em Brasília, deixa eu pegar aqui uma imagem do Congresso Nacional. Acho que no telefone, não, no telefone vai ficar muito feio. O telefone vai ser mais rápido. Aqui no Brasil, nós temos um edifício que nos lembra, nos traz essa simbologia de respeito, que é o Congresso Nacional, certo? Deixa eu baixar a imagem aqui. Pronto. Acho que essa daqui resolve. Essa daqui é perfeita. Eu estou querendo dizer o seguinte, Mariana. Um dos porquês, né? Quando eu pergunto como e por que os egípcios construíram as pirâmides,
Claro que eu tenho aqui duas perguntas, né? Como construíram as pirâmides? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é, obviamente, por que construíram as pirâmides? Certo? Agora vamos lá, deixa eu só te mostrar aqui o congresso. Nossa, eu acho que eu peguei uma imagem de qualidade terrível. Vamos lá. Aí, pessoal, sem brincadeira no chat, tá certo? Vamos lembrar da aula de ética, tá bom? Aqui, pessoal, é isso aqui que eu estou falando, olha. Perceba. Espero que esteja todo mundo vendo, embora esteja um pouco lento. Nenhum prédio em Brasília pode ter altura maior do que essa, do Congresso Nacional, certo? Nenhum prédio. Se tiver uma construção nessa altura aqui, é perigoso o dono ser preso, porque tem uma lei que proíbe a existência de prédios maiores do que o Congresso Nacional, certo? E essa é uma questão simbólica. Nenhum prédio pode ser maior do que esse aqui, certo? Eu estou falando de altura. Nenhum prédio pode ter altura maior do que essa daqui. Essa altura aqui, por lei, é como se fosse sagrada, certo? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, Ok, entendi, professor. entendeu? Pronto, agora sim, vamos lá. O que eu estou falando é sobre as pirâmides, é sobre a imponência que elas causavam nas pessoas, sobre o respeito, né? Agora, como é que eles construíram as pirâmides? Livro de História, página 148, tá? Claro que eles tinham tecnologia, recurso para isso, né? Agora, muito do que se coloca como um mito no Egito é até mesmo uma questão de preconceito, certo? Se você for reparar, o Egito fica na África, tá bom? É meio óbvio de falar isso, mas o Egito fica na África. Então, temos uma população, né, já que estamos falando de civilizações bem antigas, temos uma civilização que é negra, certo? Estamos falando de pessoas da cor negra, e não é isso que a gente vê no cinema, não é isso que se vê nas novelas da Record, né? Embora o contexto seja até certo ponto mantido, lá as pessoas são quase todo mundo bem branquinhas. Isso não é preconceito e muito menos racismo reverso, tá? Porque isso não existe. É apenas o fato de quererem pôr uma máscara no fato de que haviam sim civilizações moderníssimas na antiguidade, com a estrutura, com a engenharia muito boa, muito bem estruturada, né? Até mesmo grandes pensadores da matemática eram egípcios. E sim, tinham os faraós, que eram negros, sim. Faraós e as suas esposas. Todo mundo ali era negro. Então, essa tentativa de pôr uma máscara nesse fato é uma coisa que deve ser combatida, certo? E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Muito dessas perguntas, como construíram pirâmides, por que construíram pirâmides, tem gente que diz até que foram os alienígenas. Né? Isso porque é uma espécie de preconceito, porque estamos falando de uma população majoritariamente da cor negra, certo? Agora vamos avançar um pouquinho. Para respondê-las, a essas perguntas, recorremos a diversas explicações. A primeira grande teoria utilizada no Ocidente para a compreensão das civilizações foi o evolucionismo, inspirada em Charles Darwin. Né? Aqui nós temos duas teorias, né? Teremos uma dualidade aqui. O design inteligente, que é o que muitas pessoas chamam de criacionismo, né? É o design inteligente, e o evolucionismo, certo? Pessoal, por favor, né, vocês acham mesmo que uma civilização alienígena
viria para a Terra construir pirâmides? Claro que não, né? É muita falta do que fazem em outros planetas, né? Continuando. Até, sim, o design inteligente, que seria o criacionismo, né? É a teoria que fala da existência de uma divindade, e aqui temos essa divindade no cristianismo, mas que em outras religiões, em outros cultos, também tem outras divindades, né? Tem Buda, tem, deixa eu ver, tem Amaterasu no Japão, né? Que é o deus do sol, também criador de muitas coisas. Deixa eu ver, temos Shiva, temos Krishna, tem várias divindades, né? Vamos lá, pessoal, vamos encerrar essa discussão sobre o universo, certo? Pelo menos até aqui. Então, aqui nós estamos propondo uma certa dualidade entre essas teorias. Já o evolucionismo, como o próprio nome sugere, é a teoria de que o homem, de que tudo nesse planeta foi evoluindo até chegar ao que temos hoje, né? Isso desde pequenos organismos, como bactérias, até tecidos mais inteligentes, como seres humanos. Essa aula está quase penetrando nas ciências naturais. Mas só para encerrar, né? Para algumas pessoas que não acreditam no evolucionismo como um todo, né? De todo, essas duas teorias têm suas falhas também. Tem coisas que elas não explicam, né? Tem coisas que elas não conseguem explicar bem, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo. Mas vamos lembrar o seguinte: quando a bactéria se torna resistente ao antibiótico, a gente troca de antibiótico, né? Então, olha só, a bactéria evoluiu, certo? Hoje, o mosquito da dengue consegue colocar seus ovos em água que não está parada e em água suja, né? Então, olha só, o mosquito da dengue evoluiu também. Então, a gente pode observar que existe a evolução, sim, certo? Tem a evolução. São dois exemplos bem cotidianos, né? Quando o antibiótico, a gente evita tomar antibiótico porque a bactéria vai se tornar resistente, a bactéria vai evoluir. Essa é uma das bases do evolucionismo, uma das bases pequenininhas, né? Temos outras mais delicadas e coisas que são bem complicadas de explicar. Continuando, essa teoria afirma que, assim como evoluímos biologicamente, que é fato, né? A cultura também passou por processos em que saiu de estágios primitivos para outros mais avançados, né? Como, por exemplo, a democracia, que nós estudamos em história ontem, né? Aliás, em história e geografia. A democracia que a gente conhece hoje não é a democracia original, a democracia como ela foi criada. A democracia que nós conhecemos hoje, ela é inspirada na democracia da Grécia. Foi na Grécia, eu repito, foi na Grécia que nasceu o princípio de democracia. Mas na Grécia, nem todo mundo tinha direitos iguais, como nós temos aqui, certo? Então, a nossa democracia, embora não seja a original, ela é até melhor do que a democracia grega. E o que é que tinha na democracia grega, professor, que evoluiu para cá? A democracia grega dizia que as mulheres não eram cidadãs. Se você nasceu mulher, pronto, já era. Você não tem direito a nada, certo? Nada politicamente falando. Hoje as mulheres têm todos os direitos que os homens também têm. Então a nossa democracia é melhor do ponto de vista humanitário, né? Na Grécia, admitia-se ter escravos. Hoje, por lei, isso é proibido, é crime, certo? Então, a nossa democracia, embora ela não seja a democracia original, ela evoluiu. Nossa democracia evoluiu e se tornou o que é hoje. Embora ainda tenhamos que melhorar muitas coisas, mas já estamos avançando bastante, né? Continuando.
Pode continuar, mãe? Já a teoria do... Posso sim. Já a teoria do monogeísmo afirma que todas as civilizações seguiram os mesmos estágios evolutivos. Isso significa que há um grupo mais primitivo em relação a outros, o que em um contexto imperialista é o mesmo que afirma a existência de civilizações mais evoluídas e, por isso, melhor preparadas para, por outro lado, a teoria poligeísmo considera que as evoluções acontecem em direções e momentos diferentes. Vamos lá, prestemos atenção aqui. Vamos notar que, por exemplo, a escravidão surgiu de uma forma que as pessoas achavam que os tipos diferentes eram inferiores. Não necessariamente, eu não sei quem é Ellen de Rodrigues, mas não necessariamente por isso, certo? Surgiu da visão que as pessoas tinham, o Miguel está certo, e aquelas pessoas que tinham condições financeiras mesmo, né, eram superiores àquelas que não tinham. Porque aquelas pessoas não eram nobres, porque aquelas pessoas eram de classe baixa, por exemplo, e, claro, eram de outra cor, eram estrangeiras, né? Se você chegasse num país, você poderia ser escravizado, só porque você é estrangeiro. Você não nasceu naquela terra, você não tem direito de ser cidadão naquela terra. E se alguém te pegar e te amarrar, olha, vai ser escravo. As coisas eram bem diferentes de como nós conhecemos hoje, certo? As coisas eram bem diferentes. A questão da cor era um dos motivos de se escravizar as pessoas? Sim, mas temos civilizações que eram caucasianas, né, que a gente conhece hoje como branco, civilizações caucasianas que tinham escravos caucasianos. Nós temos civilizações negras, totalmente negras, né, na África, que escravizava outras pessoas que também eram negras. Mas a questão aqui não é diretamente ligada à cor, é ligada ao momento, presta atenção, é ligada à questão de derrotar e dominar. Repare que dois exércitos brancos, esse daqui lutava contra esse daqui e esse daqui ganhava. Quem sobrava desse pessoal aqui, ele simplesmente escravizava. A questão era essa. E o mesmo acontecia na África. Duas tribos lutavam e, por exemplo, essa daqui ganhava dessa daqui. Quem tivesse sobrevivido daqui e fosse capturado, então seria escravo, tá certo? Nessas civilizações bem primitivas aqui, como era a disputa por terra, por exemplo, certo? Disputa por terra, aquela terra é melhor, é mais próxima de um rio, a terra ali é mais fértil, aquela porção de terra ali tem uma localização geográfica melhor do que a nossa, é uma localização bem estratégica, é mais alto, a gente vai ver melhor o todo. Tem toda uma questão, todo um estudo para uma tribo querer guerrear e dominar contra outra, certo? Tem um monte de coisas que eles analisam. Isso a gente também vê em geografia. Professor, você pode explicar o monogeísmo, por favor? Monogeísmo. Monogeísmo é o seguinte, como o nosso texto diz, ele afirma que todas as civilizações seguiram os mesmos estágios evolutivos. Basicamente é isso, mas eu vou explicar. Pega, por exemplo, o Brasil de 1500, né? Não, deixa eu pegar mais leve. O Brasil de 1600. O processo da escravidão estava, em alta, né? Mudou muita coisa de lá para cá? Mudou muita coisa. Demais. E eu tô falando sério, mudou mesmo. Não está bom como deveria ser, mas mudou muita coisa. Agora vamos para, deixe-me ver, vamos para os países árabes, onde a mulher é morta por besteira mesmo. Se ela sair sozinha de casa, sem a autorização do marido, por exemplo, ela é assassinada e pronto, o rapaz cometeu um crime para lavar a sua honra. Se ele achar que ela desrespeitou ele e que ela merecia morrer por isso, ainda hoje, é dia 8 de 7 de 2020,
Isso pode estar acontecendo lá agora, nesse exato minuto, 13 horas e 26 minutos. Então, é uma civilização que não evoluiu, certo? Então, o monogeísmo fala isso, que as civilizações seguem os mesmos processos evolutivos. Você tá querendo dizer que, tipo, elas meio que não evoluíram, elas continuam o mesmo de séculos atrás? Eu estou querendo dizer o seguinte, no monogeísmo, é a teoria de que, vamos pegar essas 4 civilizações aqui, o monogeísmo diz que todo mundo seguiu os mesmos processos evolutivos, e que chegando aqui, por exemplo, Brasil estaria no mesmo processo evolutivo do Iraque, da Turquia, por exemplo. Já o poligeísmo diz que essas civilizações evoluíram em direções e em estágios diferentes. Do ponto de vista democrático, o Brasil está aqui, e o Iraque, a Turquia, esses países árabes estão aqui, os países árabes estão aqui, certo? Tem essas duas teorias. Depende de quem você está comparando. Por exemplo, Suécia e Finlândia. Opa, o monogeísmo cabe aí. Eles evoluíram, esses países evoluíram basicamente iguais. São países, ó, com a educação excelente, com a segurança pública excelente, com acesso à saúde, exemplo para o mundo. Agora vamos comparar Afeganistão e Dinamarca. Mas não dá para comparar. Aqui a gente vai ter o poligeísmo. A Dinamarca evoluiu de uma maneira absurda em relação ao Afeganistão, do ponto de vista democrático, da saúde, da educação, da segurança pública, da Então, quer economia, dizer, da então, política. Então, a gente tem aqui, só para concluir, a gente tem duas teorias. Basicamente, elas vão se aplicar quando você está comparando quem com quem, certo? Cabe monogeísmo numa comparação, mas não cabe monogeísmo em outra comparação. Cabe poligeísmo em uma comparação, mas não cabe em outra comparação. Pode falar agora. ei, professor, com licença. Então, quer dizer que, assim, o monogeísmo se trata de quando as civilizações evoluem da mesma maneira. Não há, tipo, nenhuma desigualdade em relação à segurança, saúde e economia. E o poligeísmo é quando há uma certa diferença em relação à superioridade e inferioridade. Isso, ó. Mono, poli, certo? Mono lembra um, poli lembra vários, né? Vários caminhos, vários níveis de evolução, certo? É isso que você falou, é isso que a Maiane pôs ali também. Inferioridade, Também, superioridade, né, em a questão relação... de superioridade não é nem superioridade e inferioridade, é de o estágio evolutivo estar mais avançado, certo? Também podemos compreender uma sociedade pela maneira como ela se organiza e como suas partes funcionam. O estruturalismo e o funcionalismo, teorias teorias que comumente são bem combinadas, defendem que podemos analisar um vestígio material, levando em consideração quem ou que usou tal artefato. Aqui a gente vai ter só, aqui na segunda parte, que eu acho mais interessante. Qualquer coisa física, nessa parte aqui da lateral esquerda, qualquer coisa física, como restos de fogueira, peças de cerâmica, pedra, ossos ou metais que tenham pertencido a um grupo cultural humano, é considerado como vestígio material. E, no último parágrafo, tá? E, como uma tecnologia se desenvolve? A teoria do difusionismo afirma que surge em um ponto e migra para outras civilizações, por contato, que é guerra, trocas comerciais, etc. Entretanto, cada novo lugar exige adaptações de técnicas e pesquisa de novos materiais. Atenção, o Esses estruturalismo, últimos 3 processos, professor? dá para explicar assim, estruturalismo, basicamente é como uma civilização se construiu. Se construiu por meio de monarquia, se construiu por meio de democracia, de república, né? Então, o estruturalismo aqui no Brasil seria esse modelo, certo? Funcionalismo, Professor, basicamente,
Perdão, interromper. O estruturalismo, então, o estruturalismo se refere se refere à monarquia Peraí, e Simon. república. Simon, tu pode. Simon? Quer dizer que o estruturalismo se refere à monarquia e república? Por exemplo, o Perdão, estruturalismo deixa do eu, Brasil é em república. deixa eu sair aqui porque teu microfone está cortando para mim um pouquinho. O professor saiu. Ele saiu porque meu áudio está travando. Clarice, desliga a câmera. Tá Mano, o bom. teu áudio é só no dele, porque no meu tá bom, teu áudio tá normal. Pra mim, o áudio tá bem baixinho. Não, é só é questão no teu mesmo, tu tem que aumentar mesmo. Mas tá bom. Não, o meu tá no máximo, pra aumentar. Então é tudo Não, tá isso aí, não, ó. tá na metade. Pronto, agora tá no máximo. E tá na metade. Descobri o problema. A cabeleireira voltou. Valia, mano. É a revolta dela. Sim, mas tu vai querer aquilo mesmo? Yes, Que, mano? yes, com certeza, com Eu certeza eu não vou vou jogar querer, né, Free cara? nesses dias, não. Ok. Gente, eu tô comendo waffle. Legal. Tu já comeu Naru waffle? Ai, aqui. Já. Meu Deus, mano. Pô. Literalmente eu tomei um susto com essa imagem do Gabriel aí. Ai, Lorena. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Oi, professor, estamos aqui escutando a ativa. O senhor tá Pronto. me ouvindo bem, professor? Eu acho que o microfone estava travando porque a internet estava um pouco fraquinha. Agora eu posso tirar minha dúvida? Pronto, estou ouvindo. Pode falar. Só aumentar o volume. Pronto, pode falar. Certo. O estruturalismo, então, o estruturalismo se baseia, tanto o estruturalismo quanto o funcionalismo, eles se baseiam em monarquia e república. Por exemplo, o Brasil, o estruturalismo dele é uma república. Pronto, o estruturalismo do Brasil é uma república. Metade do que você falou está muito correto. A primeira metade é o seguinte: não é só monarquia e república, tá certo? É qualquer modelo de, como o próprio nome diz, de estruturação política, certo? O funcionalismo é como cada parte dessa funciona. Como, por exemplo, deixa-me ver, tínhamos a monarquia, tínhamos algumas monarquias, por exemplo, que não tinham satrápias, que não tinham os sátrapas, certo? Então, o estruturalismo de um pode ser muito parecido com o de outro, mas o funcionalismo pode ser diferente. Por exemplo, o nosso estruturalismo aqui é uma sala de aula, né? Não deixa de ser uma sala de aula. Já o nosso funcionalismo é outro. Não é giz, pincel e quadro. Desculpem, só um momento. Oxe, o professor saiu de novo. É claro que saiu, né? Motivos desconhecidos. Não, não, mano. Eu só falo pra falar. Quer entender o texto? Vamos lá. Oi, professor. Me engasguei aqui. Não é pro professor. Seguinte. Né? Seguinte. O nosso estruturalismo é uma sala de aula, certo? Já o nosso funcionalismo é diferente. É isso que eu estou querendo dizer. Tem outras escolas que têm o mesmo estruturalismo. Sala de aula, né? Aula dada em sala. Já o nosso funcionalismo aqui é outro, certo? A nossa sala de aula, ela funciona de maneira diferente. Ela funciona pela internet, certo? O Então, estruturalismo de uma civilização pode ser uma monarquia. O estruturalismo pode ser uma monarquia, mas ela pode funcionar de uma maneira diferente. Por exemplo, na Inglaterra, né, até hoje, na Grã-Bretanha, tem-se uma monarquia, né? Aliás, é uma monarquia que está mais
para o parlamentarismo. Temos uma rainha, mas o poder é centralizado no parlamento, certo? Mas em outras monarquias, por exemplo, o poder era centralizado no rei, certo? Pode ser que o estruturalismo seja igual ou parecido com de outras civilizações, mas o funcionalismo seja diferente. Nesse caso aqui, ele quer dizer que o estruturalismo e o funcionalismo, teorias que comumente vêm combinadas, defendem que podemos analisar um vestígio material. Quais são os vestígios materiais que o nosso livro diz? Peças de cerâmica, restos de fogueira, pedra, ossos, metal que tenha pertencido a algum grupo humano, cultural humano, é conhecido como vestígio material. Ontem a gente viu que a cidade de Pompeia, foi descoberta depois de muitos anos de ela ter sido consumida pela erupção de um vulcão, certo? O que encontraram lá, os vestígios materiais que encontraram lá, serviu de base, né? As construções serviu de base para dizer como era o estruturalismo e o funcionalismo daquela civilização, certo? Resumindo, é isso aqui. Deu Então, para clarear melhor? então quer dizer que o estruturalismo é meio que o tipo de governo, vamos dizer assim, e o funcionalismo é a maneira no qual ele é governado, né? Pronto, basicamente é isso. Nossa, não sei o que foi, mas vamos lá. Enquanto é difusionismo. Você falou alguma coisa, tá? Ah, sim, difusionismo é o seguinte. Preste atenção. Essa daqui vai ser bem rápido para a gente passar para as questões. Eu tenho uma tecnologia aqui, tá? A criação do lápis é, sim, uma tecnologia, certo? O difusionismo vem da ideia de difundir, de difusão. Por meio do contato, certo? Entre civilizações, uma tecnologia foi difundida, como, por exemplo, a tecnologia marítima da Fenícia. A gente viu que eles trocaram conhecimento, que eles trocaram outras culturas, né? Devido ao fato de eles serem comerciantes e terem muito contato com outras culturas. Então, as tecnologias deles foram difundidas, foram passadas de civilização em civilização e adaptadas para cada civilização, né? Por exemplo, uma certa tecnologia marítima foi adaptada porque outras pessoas não precisavam tanto disso, né? Por exemplo, eu vou lhe dar aqui outros exemplos. De usar um certo material para fazer uma rede de pesca, porque eu pesco peixes bem grandes, né? Eu uso muito material para trançar aqui as linhas aqui da rede. Outra pessoa pesca peixes pequenos. Ela viu como é que eu faço a rede, mas ela usou pouca linha, porque porque o peixe que ela vai pegar não é tão forte. Então, olha, teve a difusão da cultura, mas teve a adaptação da tecnologia. Aliás, teve a difusão da tecnologia da minha cultura para a dessa pessoa, mas essa pessoa adaptou, certo? Entendeu o que é o difusionismo? É difundir a tecnologia. Então, difusionismo se trata meio que do compartilhamento das tecnologias, do aperfeiçoamento e adaptação daquilo, né? Isso, principalmente da adaptação, né? Porque eu posso não aperfeiçoar e sim deixar mais simples, né? Como, por exemplo, nesse caso aqui, uma rede de pesca mais fininha, porque a pessoa não precisa de uma rede de pesca muito grossa. Bom, pessoal, a gente vai ficar com a atividade, deixa eu até anotar aqui. Sexto ano, na página 148 e 149. 149. Pronto. Tchau, professor. Até a próxima aula. A gente se vê já já, né? A gente se vê na quarta aula, com produção de história. Verdade. Professor, você tem geografia agora. É verdade, o professor tem geografia agora, né? Vale, a gente tem isso tudo. Pois é, tinha esquecido. Então Qual vamos é a lá. parte, então, de geografia?